Eu comecei a acompanhar a NFL no ano de 2004. E se naquela época alguém chegasse pra mim e falasse alguma coisa do tipo assim: você já imaginou se um dia a NFL fizesse um jogo aqui no Brasil? Como seria? Provavelmente eu ia dar risada e falar que isso é absolutamente impossível, que não tem a menor chance de acontecer uma coisa assim. Se você começou a acompanhar o esporte nessa época, provavelmente você concorda comigo. Se você está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Loubach, eu sou colecionador, eu também sou apaixonado por esporte, por futebol americano. E uma das coisas que eu coleciono é exatamente camisas, uniformes, como essa daqui, que foi de um time que eu montei com os meus amigos. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Mas o objetivo do vídeo de hoje é falar especificamente sobre esse momento que o futebol americano vive no Brasil, com a entrada do Grupo Globo na grade de transmissão, na disputa, né, pelo direito de transmissão, que sem dúvida vai ter um impacto muito grande na popularidade da modalidade aqui no Brasil, que já é a modalidade que mais cresce há alguns anos. E como que a entrada da Globo nessa conversa vai, sem dúvida, mudar o rumo, né, do futebol americano aqui no Brasil, considerando que o Grupo Globo é o maior grupo de comunicação do país, um dos maiores do mundo, inclusive. Então, se você gosta desse assunto, já deixa o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, e agora a gente vai acompanhar um pouquinho de como foi essa trajetória do futebol americano aqui no Brasil. A gente vai voltar lá em 1969 com a TV Tupi, Walter Silva e Thomas Noonan exibindo VTs, né, que são ali jogos gravados, que tinham sido transmitidos pela CBS. Então essas imagens são cedidas e são exibidos pela primeira vez na televisão brasileira lances de jogos da NFL. Então o Walter Silva comentando e o Thomas Noonan, que é um norte-americano que viveu alguns anos aqui no Brasil, fazendo comentários ali, né? Então a narração do Walter Silva e os comentários do Thomas Noonan. Essa foi a primeira vez na América do Sul que foi transmitido alguma coisa de futebol americano da NFL na televisão. A ESPN, sem dúvida, é a que está mais tempo fazendo essa cobertura. Começou em 1992 e continua fazendo até hoje, mas a gente não pode deixar de falar aqui da dupla, né, que é o André José Adler e o Ivan Zimmerman, que não somente, né, fizeram parte desse movimento de popularização, como foram o rosto conhecido para o fã do esporte já nesse primeiro momento, e tem o seu nome escrito aí na história do futebol americano no Brasil, não só do futebol americano, mas também de outras modalidades. Agora, na televisão aberta, a primeira vez que a gente teve uma exibição, uma transmissão, foi em 1994 até 1998 aproximadamente, na Bandeirantes, com a narração dele, do Luciano do Vale, que também foi um expoente, né, e ajudou muito a apresentar ao público uma modalidade que era estranha, e para muita gente continua sendo até hoje, mas isso vai começar a mudar agora com a chegada da Globo. Mas a gente estava falando aqui da transmissão, que é natural que as pessoas vão assistir primeiro para depois começar a querer jogar. Em 1986, a gente tem uma dupla aqui, que é o Robert Siegel e o Thomas Brasil, que eles vão reunir grupos de pessoas e amigos ali nas praias aqui do Rio de Janeiro, em Copacabana, para começar a fazer uma partida improvisada de futebol americano, considerando que a areia amortece os impactos, então você consegue jogar de uma maneira ali improvisada sem os equipamentos de proteção. Isso vai ser fundamental para o desenvolvimento da modalidade aqui no Brasil, como a gente vai ver em seguida. Em outro lado, né, do Brasil, um pouquinho mais abaixo, a gente tem em 1991 o Joinville Blackhawks, que, de acordo com pesquisas acadêmicas, é apontado como o primeiro time do país. Mas existe uma controvérsia aqui, porque outras fontes vão dizer que, na verdade, o primeiro time foi o Rio Guardians, que foi fundado em 1992 com aquele mesmo núcleo de jogadores que se reunia desde 1986. Então, existe essa pequena tensão aí entre qual foi, de fato, o primeiro time, se foi o Joinville Blackhawks ou se foi o Rio Guardians. Mas os registros apontam que em 1991 o Blackhawks já estava aí, enquanto que o Rio Guardians vai se consolidar em 1992, apesar de já estar reunido ali de forma informal desde 1986. Mas a gente vai voltar as atenções agora para a praia
do Rio de Janeiro, né, para a orla do Rio de Janeiro, que é onde vai acontecer uma grande virada de chave, porque diversos times começam a surgir nessa fase entre os anos 90 e os anos 2000, e isso vai culminar exatamente no ano 2000 com o surgimento do Carioca Bowl, né, que é essa competição que acontece até os dias de hoje, e diversos times surgiram nas praias ali de Botafogo, Copacabana, Niterói, Barra e por aí vai. São diversos times, né? Piratas de Copacabana, Red Lions, Reptiles, Falcons, Mamutes, Corsários, Warriors, enfim, são diversos times aqui, eu não vou lembrar o nome de todos, mas que foi assim um movimento orgânico que começou a acontecer e ajudava muito também na popularização, porque as pessoas passavam ali pela praia, estavam acostumadas a ver todo mundo jogando futebol, ou futevôlei, ou vôlei de praia, e de repente tinha um pessoal jogando aquele esporte esquisito, né? Então as pessoas paravam e olhavam e queriam saber o que estava acontecendo, o que era aquilo, pensavam que era rugby, enfim. Então era um evento muito interessante, né? E a gente não pode deixar de mencionar também o surgimento do Saquarema Bowl em 2004, que também foi parte desse mesmo movimento do futebol americano adaptado, que era praticado nas areias aqui do Rio de Janeiro, principalmente. Mas enquanto isso, em outras partes do Brasil, o esporte também estava crescendo, né? Em São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso, outros estados que estavam também se desenvolvendo, cada um à sua maneira. Afinal de contas, a dificuldade de acesso a equipamento era um denominador em comum. Então, todo mundo fazia ali ou um flag football, né? Que é essa modalidade que você amarra uma bandeirinha, uma fitinha na cintura e você não precisa ter o contato, né? Você puxa ali aquela fita para interromper o movimento do adversário e finalizar a jogada. Então foram adaptações que foram se desenvolvendo em todo o Brasil, até que a partir dos anos 2000, ali já chegando em 2005, 2006, 2007, a gente já começa a ver uma mudança nesse panorama, porque os jogadores começam a se organizar, e apesar do esporte ser quase que 100% amador, né? Não existiam equipes profissionais, não existia patrocínio. Quando acontecia, eram pequenos comércios locais, eram conhecidos às vezes os jogadores que tinham, né, algum empreendimento e faziam um aporte ali financeiro, ajudavam de alguma maneira para que os times pudessem viajar, pudessem comprar e produzir os uniformes, pudessem até mesmo preparar o campo, né, onde acontecia, porque envolve pessoal, né, pessoal da arbitragem, pessoal que começou a estudar arbitragem. Então a gente tem, por exemplo, o Guilherme Cohen hoje na ESPN, que foi também um expoente dessa época, né, que é um movimento embrionário ali de pessoas que começaram a estudar mesmo a regra para colocar ordem nessas competições que foram surgindo, né, competições regionais, que foram evoluindo para competições interestaduais, até você ter federações se organizando. Então foi uma coisa assim, de paixão mesmo, porque não tinha muita grana envolvida nisso, e a grana que estava envolvida nisso era dos próprios jogadores, que se dividiam entre as suas profissões, entre a sua vida e os times. Então é uma coisa assim muito passional, muito bonita, muito intensa que foi acontecendo. E aos poucos a galera começou a comprar os equipamentos de proteção. Então alguém conseguia comprar os pads, né? Aí não conseguia comprar o capacete, então tinha uma modalidade que não usava capacete, era só os pads, né? Mas as coisas iriam mudar, né? Naquela época não existia nenhuma loja oficial, não tinha produto licenciado no Brasil para você comprar, né? Então você tinha que produzir o próprio uniforme, procurar uma empresa que estivesse disposta a fazer um modelo diferente de camisa, né? Que não é aquele que o pessoal está acostumado a produzir, né? Os uniformes geralmente para futebol ou outras modalidades. Isso tudo foi surgindo assim simultaneamente. O pessoal conseguiu uma empresa que faz. Eu lembro da Toque, por exemplo. Hoje a gente tem diversas empresas, né? Como a Tractor, que está há mais de 20 anos fazendo uniformes aí para os times de futebol americano. A Kickball, se eu não me engano, esse é o nome, e outras empresas que foram aparecendo ao longo dessa caminhada, que vieram exatamente de uma necessidade que precisava ser suprida, né? Uma demanda que não tinha ninguém para fazer. Então foi muito interessante essa fase. Os times ali se viravam como podiam, alguns traziam jogadores de fora,
outros times conseguiam se organizar um pouco melhor, porque o pessoal tinha grana para investir em equipamento, a coisa foi acontecendo assim. E nessa linha do tempo, a gente tem o surgimento, né, vai culminar, né, desses times todos se organizando, da seleção brasileira de futebol americano, que é o Brasil Onças. E aqui eu tô, né, com uma das primeiras camisas da nossa seleção, ainda quando era a sigla, né, AFAB, Associação de Futebol Americano do Brasil, agora mudou essa sigla, se eu não me engano, agora é CBFA, Confederação Brasileira de Futebol Americano. Isso se já não tiver mudado de novo, né? Mas essa daqui foi uma das primeiras camisas, né, que o Brasil usou. E essa seleção, ela participou inclusive, né, de competições já internacionais, de fato. Em 17 de novembro de 2007 foi o primeiro jogo oficial da nossa seleção, que aconteceu em Montevidéu contra o Uruguai, né? E foi uma derrota ali por 20-14. No dia 25 de outubro de 2008 é um dia assim importantíssimo para o futebol americano no Brasil, porque aconteceu o primeiro jogo com equipamentos completos no Brasil. E foi entre o Brown Spiders e os Crocodiles, né? E esse jogo foi um marco. Esse jogo aconteceu em Curitiba e foi um divisor de águas, porque essa fase coincidia exatamente com o momento em que os times estavam querendo se organizar melhor e jogar de fato na grama, né? Mesmo que de maneira adaptada, cada um como podia, mas as equipes já estavam conseguindo se organizar. E a gente já vai ver, de 2008 para 2009, um salto, que é a criação do torneio Touchdown, né, que foi uma liga privada que reuniu alguns times ali de vários estados e começou a padronizar como que a competição iria acontecer, né, as regras que seriam utilizadas. No dia 21 de janeiro de 2012, o Brasil Onças disputou o seu primeiro jogo em solo nacional, vencendo o Chile por 33-0, foi um momento muito especial. E no ano de 2014 vai acontecer um jogo muito importante para o futebol americano praticado no Brasil, que foi quando a nossa seleção brasileira venceu o Panamá por 26-14 e se classificou para a Copa do Mundo de Futebol Americano. Pois é, existe uma Copa do Mundo de Futebol Americano, ela é organizada pela IFAF, que é a Federação Internacional de Futebol Americano. Esse torneio aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos, e eu lembro até que passou uma reportagem no Globo Esporte mostrando o esforço que os jogadores brasileiros estavam fazendo para reunir recursos financeiros e conseguir financiar a participação na competição. Então veja que mesmo num nível de seleção brasileira, a gente ainda tinha essa situação, né, de falta de patrocínio, como acontece com outras modalidades, e é claro que com o futebol americano não seria diferente, especialmente sendo um esporte que sofre muito, né, com preconceito, com estereótipo. Então os jogadores tiveram que dar um jeito para participar, e o Brasil terminou em 7º lugar. Foi uma experiência assim incrível, teve narração de jogos na ESPN, né, com transmissão, então foi um momento muito importante. No ano de 2016, aquele campeonato lá, o torneio Touchdown, né, que começou em 2009, ele foi encerrado e aconteceu uma unificação, que foi a criação da Superliga Nacional com 30 times. E a gente teve pela primeira vez a final, sendo chamada de Brasil Ball. De 2016 para 2017, uma nova mudança, que é a Liga BFA Brasil Futebol Americano, seguindo essas siglas, né, NFL, BFA, assim como a NBA, e a gente tem a NBB. Então, foi uma consolidação assim dessa organização nacional, com divisão de acesso e com competição feminina. E sobre a competição feminina, é muito importante falar que desde o futebol americano praticado na praia, sempre teve times femininos. Isso é muito importante para desconstruir essa ideia de que o futebol americano é um esporte impróprio para as mulheres, que ele é muito violento. Quem conhece sabe que a gente tem esse aspecto mental, a estratégia é muito importante, tá quase que em pé de igualdade, se não superar até mesmo a fisicalidade. É um dos esportes que envolve assim a mentalidade e o planejamento de jogo minuciosamente. A gente pode dizer que provavelmente dos esportes coletivos é aquele que exige mais estudo e empenho dos jogadores para conhecer o plano de jogo. É uma coisa impressionante. O futebol americano é um jogo de xadrez, assim, com um pouquinho mais, né, de agressividade. Quem conhece sabe, e se você está conhecendo agora, você vai perceber isso com muita facilidade. E agora a gente já vai falar sobre o mercado especializado, que se relaciona bastante também
com aquilo que eu falei da minha coleção. Naquela época, lá nos anos 2000, quando eu comecei a assistir, a única maneira de você comprar uma camisa, uma bola, qualquer coisa relacionada ao esporte, era com importação, não tinha loja licenciada, não tinha nada disso. Mas isso começou a mudar a partir de 2009 com a Urlocker Shop, que foi a primeira loja especializada em futebol americano aqui no Brasil, do Gustavo, que é o quarterback do São Paulo Storm. Então, ele recebeu esse apelido porque quando ele veio para o Brasil, né, ele treinava nesse time com a camisa do Brian Urlacher, né, o jogador do Chicago Bears, e ele acabou adotando esse apelido e colocou o nome da loja de Urlocker Shop, e essa loja foi a primeira e durante muito tempo a única loja especializada exclusivamente em futebol americano. Eu tive o privilégio de estar nas duas unidades, a primeira que ele abriu quando ainda era bem pequena e depois quando ele foi para Cincinnati Braga 500, uma loja incrível, lindíssima, e infelizmente ela fechou no ano passado. Mas em 2021 a gente teve também um passo importante nesse aspecto, né, do mercado especializado, que foi o lançamento da loja oficial da NFL aqui no Brasil, o NFL Shop do Brasil, né, que é a loja nfl.com.br, e hoje você encontra produtos, né, diretamente lá no site. E também em grandes lojas, né, varejo nacional, você tem produtos na Centauro, na Renner, na C&A, né, que são licenciados pela NFL, e a maior loja que a gente tem hoje, que é a Esporte América, você encontra tanto nas lojas físicas quanto no site. Então é definitivamente um momento completamente novo, você tem acesso a equipamento de proteção, camisa de jogo, camisa de passeio, boné, enfim, todo tipo de coisa que você procura hoje, você encontra com muito mais facilidade. Isso é especialmente importante para fomentar o consumo, né, que ajuda também na popularização. Afinal de contas, a pessoa assiste o jogo e muito provavelmente ela vai querer colocar a camisa, torcer uniformizada ou até mesmo ingressar na prática da modalidade. Para isso ela vai precisar de equipamento. Se antes isso era um empecilho, agora a pessoa já tem acesso. É claro que não são itens baratos, né? Na maior parte dos casos são produtos importados, então a gente vai sofrer, né, com essa carga tributária pesadíssima que a gente tem aqui no Brasil, mas já é muito mais fácil do que foi um dia. E agora a gente já vai aqui para o ponto alto desse vídeo, né, que dá tema aqui ao título, que é a consolidação da audiência e uma mídia diversificada. Durante muitos anos, eu vou falar alguns nomes aqui, né, que são o rosto da NFL para muita gente. Que é claro, né, Everaldo Marques, Paulo Antunes, Anthony Curti, Paulo Mancha, Rômulo Mendonça, Fernando Nardini, Ari Aguiar, muitos outros nomes, eu não quero ser injusto aqui, mas essa era a fonte de NFL no Brasil, a ESPN. Em 2022, isso começa a mudar, porque a Rede TV traz novamente o futebol americano para a televisão aberta. Então eles transmitiram Super Bowl, jogos de playoffs, jogos de temporada regular, ali com a liderança do Gabriel Golin, que também teve um papel fundamental na popularização do esporte com o seu canal explicando regras aqui no YouTube, e ele vai fazer um papel incrível também ali, liderando essa equipe, né, da Rede TV, com outros profissionais ali também muito dedicados, e foi um momento especialíssimo porque trouxe mais uma vez essa popularidade, o acesso fácil, né, na televisão aberta da NFL. Foi um momento incrível. Infelizmente esse contrato de transmissão aparentemente não foi renovado agora para 2025 com a chegada da Globo nessa disputa. Mas a gente vai entender essa chegada da Globo também, porque no ano de 2024 a Cazé TV começou a transmitir partidas da NFL. Isso acontece em um momento que, como a gente vai ver, coincide com o primeiro jogo da NFL aqui no Brasil. Então a Cazé TV entrou com o pé na porta fazendo uma transmissão, como eles já fizeram, né, com outros torneios internacionais, como a Copa do Mundo de Clubes e por aí vai. No dia 6 de setembro acontece o inimaginável, né? O jogo entre o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers na Neoquímica Arena, com 47.236 torcedores. Nesse momento, a Globo fala: é verdade, aconteceu. Ela já estava acompanhando esse movimento de crescimento da modalidade, já há alguns anos é a modalidade que mais cresce no Brasil, mas esse foi o momento em que a Globo falou: espera aí, a gente precisa fazer alguma coisa. Lembrando que em 2021,
quando o Everaldo Marques foi para a Sport TV, o fã do futebol americano já falou, opa, isso significa que a Globo vai transmitir a NFL em algum momento, né? Porque o Everaldo Marques era a voz do futebol americano na ESPN, junto, é claro, com o Romulo Mendonça e os outros que eu já mencionei aqui, né? O Anthony Curti, Paulo Antunes, enfim. Mas o Everaldo Marques, ele era o principal narrador, né? Junto ali com os comentários do Paulo Antunes. Ele indo para Sport TV criou uma expectativa enorme, mas somente esse ano de 2025, de fato, a Globo vai colocar o pé na porta. Um estudo apontou, né, da Yard by Yard, que 41 milhões de brasileiros declaram-se fãs da NFL. Esse é um crescimento de 310% comparado com o ano de 2014, por exemplo. Isso é um crescimento absurdo, exponencial, e não tem como ser ignorado. Então, em 5 de setembro, né, também conhecido como antes de ontem, aconteceu o segundo jogo oficial da NFL no Brasil, entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, um jogo incrível, e os torcedores marcaram presença, 47.267 torcedores, uma margem impressionante, uma audiência impressionante, e acontece, é claro, o touchdown da Globo. Finalmente o Everaldo Marques vai gritar touchdown na Globo e a emissora já chegou com o pé na porta. Então ela cria o canal GE.TV no YouTube para rivalizar, claro, com a Cazé TV e seu enorme sucesso, e eles já fazem a transmissão desse evento. Eles têm um jogo na grade gratuito no domingo, nesse caso foi o New York Giants e o Washington Commanders, e agora o Sunday Night Football, que foi também um jogo espetacular, já o primeiro, assim, incrível. E o que a gente pode dizer a respeito da chegada da Globo na transmissão da NFL? Primeiro, a gente teve uma coisa fenomenal, que foram 2 reportagens no Jornal Nacional, o maior jornal do país, falando sobre como funciona o esporte, apresentando as regras de maneira resumida, falando sobre o jogo que aconteceria no dia 5 e anunciando que a Globo passaria a transmitir a NFL no seu conjunto de canais, né? Não somente isso, no dia seguinte, a Globo mais uma vez faz uma reportagem no Jornal Nacional falando como foi o jogo e reforçando que agora ela iria transmitir não somente no GE.TV no YouTube, como também no Sport TV. Só que não foi somente isso. No mesmo dia do jogo, teve um compacto que passou na própria TV Globo, não foi na TV fechada, não foi no Sport TV, foi no canal Globo. Um compacto entre Chiefs e Chargers com os melhores momentos da partida, e foi a maior audiência do futebol americano na TV aberta brasileira. Uma coisa fantástica. Isso aconteceu depois, né, do programa Conversa com Bial, então foi na madrugada do dia 6 de setembro. E no dia 7, o Fantástico mais uma vez traz uma reportagem falando sobre como foi o jogo, uma entrevista ali com a Karol G, né, aquela cantora colombiana, vencedora do Grammy, que participou ali do show do intervalo, e falando mais uma vez que a NFL agora tá de casa nova, tá na Globo, com o Everaldo Marques gritando touchdown no Sport TV. O futuro é promissor. A marca, né, o Grupo Globo, é a maior emissora do Brasil e uma das maiores do mundo. Quando você tem a NFL dentro da Globo, com esse poder, né, de alcance enorme, sem sombra de dúvida, se de 2014 para 2024 a gente teve 310% de aumento na audiência, você imagina agora com a Cazé TV passando, com a ESPN continuando, obviamente, né, com a sua transmissão, e agora o Grupo Globo. O crescimento muito provavelmente vai ser ainda maior. Então é um momento muito especial para quem é fã dessa modalidade. As minhas expectativas são as melhores, porque sem dúvida muita gente vai passar a acompanhar, muita gente provavelmente vai chegar aqui no canal também com os vídeos que eu faço falando sobre NFL, comentando jogos, falando sobre os uniformes, falando sobre a nossa seleção brasileira, sobre o futebol americano praticado no Brasil, não somente, né, aquele que a gente assiste pela televisão. Então, o futuro do futebol americano no Brasil promete se consolidar, de fato, né? Se já era a modalidade que mais crescia, agora mais do que nunca. Se você está chegando agora, tem diversos vídeos, eu mesmo já fiz um vídeo explicando as regras, pretendo fazer um vídeo atualizado também, mas existem diversos vídeos explicando as regras, diversos canais especializados falando sobre futebol americano, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar
por esse esporte que agora tem como casa nova a maior emissora do Brasil. E agora o céu é o limite. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui como foi que você conheceu o futebol americano, o que você está achando dessa nova fase do esporte e o que você está esperando desse momento que a modalidade está vivendo no Brasil. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, marca o sininho das notificações e conheça também o meu perfil em outras redes sociais, onde você vê fotos exclusivas da minha coleção e fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui no canal em primeira mão. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Eu encontro vocês no próximo vídeo.